Beleza? A gente está começando então o nosso quinto encontro. Sejam todos bem-vindos. A gente continua evoluindo no nosso conteúdo aqui de biologia celular, histologia, embriologia. Antes do professor começar o conteúdo de fato, hoje a gente vai falar sobre o sistema conectivo, tecido conjuntivo, o nome oficial, o nome mais conhecido dessa região do corpo. Eu tenho alguns recados para a gente conversar, né? Então, a primeira coisa, você já deve ter reparado no AVA que na próxima quarta-feira, nosso próximo encontro, está lá na sexta semana, você está em destaque que é feriado, certo? Então, na próxima quarta-feira, por ser o nosso aniversário de cidade, de Curitiba, a gente não terá o nosso encontro aqui, a nossa live presencial, né? Naquele dia você não vai precisar nem entrar para ver alguma aula gravada. Esse é um dia realmente de recesso, certo? A gente daí vai continuar o nosso encontro na próxima aula, que seria na sétima semana, né? Como o professor já falou, eu passei já algumas semanas atrás, no nossa sétima semana, nós vamos fazer a nossa primeira aula prática, certo? Então, no dia 15 de setembro, exatamente daqui a 2 semanas, a gente vai se encontrar lá no prédio da Uniandrade, né? Lá no terceiro andar, que é o laboratório que a gente chama de laboratório de microscopia, certo? A gente vai fazer, então, nosso primeiro contato com microscópios, para a gente entender um pouquinho como funciona o uso do microscópio, a visualização de células, né, a identificação de estruturas. Vai ser uma aula bem interessante, certo? Para isso, a gente precisa lembrar que, pelas restrições de biossegurança relacionadas à pandemia, né, os riscos de transmissão do Covid, nós não podemos ter o laboratório com mais de 24 pessoas. Tá? Então, nós temos aqui essa nossa turma, somando todos os alunos, nós temos um número maior do que esse. Tá? A nossa aula prática ela não é obrigatória. Ela é muito interessante, que o maior número possível de pessoas tem que participar. Porém, ela não é obrigatória. Né? Então, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que até o final desta semana, agora, até essa sexta-feira, daqui a 2 dias, eu preciso que os representantes de fisioterapia e o representante de farmácia enviem para o professor os nomes ou pelo menos o número dos alunos que pretendem participar da prática, certo? Eu preciso disso para que eu possa me programar com antecedência. Né? Se houver um número maior de 24 alunos, a gente vai ter que dividir a turma em turnos. Né? Então é importante que isso seja esclarecido. Tudo bem? A gente vai se encontrar lá no laboratório às 7 horas. 7 horas às 19 horas, a gente começa. Às 19h15, na verdade, né? Para a gente oficializar o horário oficial mesmo, se fosse do encontro presencial. Né? Mas para isso eu preciso saber direitinho quais os alunos vão participar. Tudo bem? Então, eu peço que vocês se organizem e até sexta-feira os representantes passem por e-mail essa informação para o professor. Tá bom? Eu repito aqui, vou deixar novamente o meu contato, né? O meu e-mail estou preenchendo aqui, bruno.gavinho@uniandrade.edu.br. Peço que vocês, esse e-mail inclusive pode ser usado por qualquer um de vocês para dúvidas, né? Curiosidades, alguma dúvida em relação à matéria, por favor, pode utilizar o e-mail. Bom, pessoal? Beleza. Outras informações que eu tenho para passar para vocês também vocês não devem se esquecer nunca de fazer as questões de frequência, certo? As questões de frequência são aquelas questõezinhas que você tem no AVA para que você possa ganhar a presença da semana. Então, o professor falou, por exemplo, que só assistir a live naquele dia, estar aqui presente, por exemplo, ela não garante a sua presença na semana. Para isso, você deve voltar lá no AVA e você deve responder a questão de frequência, certo? O último recado que eu tenho antes da gente começar a nossa matéria, pessoal, é o seguinte. Hoje, a gente vai investir nossa parte final da aula fazendo uma atividade de caso juntos. O professor falou que hoje a gente faria a nossa primeira atividade avaliativa, certo? Ela vai ser uma atividade que a gente vai começar aqui hoje, mas ela deve ser terminada no AVA. Vocês podem reparar que lá na quinta semana do AVA, a gente tem o espaço, eu vou até escrever aqui para facilitar depois a busca de vocês, a gente tem assim, ó, atividade avaliativa. 2 pontos.
estudo de caso 1. Né? A gente tem algo assim escrito lá no AVA e você deve clicar nessa questão para você poder responder. Ela é uma questão que vai ter relação direta com o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Isso vai acontecer daqui a pouco. Então, primeiro a gente vai conversar sobre o nosso conteúdo e depois a gente vai passar para essa atividade, certo? Beleza. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma observação, pessoal, antes da gente começar a nossa aula. Se alguém tiver algo a perguntar, fique à vontade. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Oi. Eu estava lendo que os fibrócitos são fibroblastos metabolicamente quiescentes. O que significa quiescentes? Quiescentes, desculpe. Desculpe, você pode repetir a palavra? É que os tecidos do sistema conectivo lá, do tecido conectivo, os fibrócitos, eles são fibroblastos metabolicamente quiescentes. O que seria quiescente? Ótimo, ótimo, né? Quiescente é uma célula que ela é capaz de quiescência, né? Quiescência é quando você tem uma célula que é capaz de responder de forma diferente a determinados estímulos. O que essa palavra tem no contexto geral do que você lê, né? Os fibroblastos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são células que conseguem responder à necessidade. Quanto maior a necessidade para elas produzirem colágeno, maior a produção dele. Né? Então, você tem uma ferida, por exemplo, você se machucou. Né? Eles têm a ciência, eles têm a capacidade de responder esse estímulo. Né? Eles não vão sempre produzir a mesma quantidade de colágeno, não. Eles vão produzir uma quantidade maior porque você está precisando naquele momento. Isso é quiescência, né? Tem células, em outras palavras, então, que sabem responder proporcionalmente a um estímulo. É isso. Nem toda célula é quiescente. Nem toda célula consegue responder dessa forma proporcional. Certo, Pedro? Ah, entendi, obrigado. Legal, obrigado, Pedro. Dá para ver que tá lendo o conteúdo, né? Ótimo, é justamente isso que a gente pede. Eu fico feliz porque eu percebi que nessa semana o número de alunos que leu o conteúdo para vir para a aula aumentou bastante. Então, continue assim. Né? Então, obrigado, continue fazendo isso. Certo, pessoal? É importante a gente ler o conteúdo antes para a gente poder absorver melhor o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Bom, vamos lá então. O professor vai colocar aqui os nossos slides do conteúdo do dia, né? E a gente segue no final da aula com o nosso estudo de caso. Certo? Bom, o que a gente veio conversando nas últimas semanas? A gente percebeu que o nosso organismo ele é mais complexo do que poderia se imaginar. Ele é composto por aquelas subunidades que a gente chama de células. E a gente conversou que existe uma quantidade muito grande de células que vão acabar ocupando ali espaços diferentes no organismo. As células, elas vão se agrupar em conjuntos bem organizados, que nós chamamos de tecidos. Nesse slide, a gente pode ver os 4 tipos de tecidos que existem. Então, um tecido nada mais é do que um monte de célula diferente, mas trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe. Né? Esses são os 4 tipos de tecido que a gente já conversou. Então, o primeiro deles, que já foi inclusive estudado nas 2 últimas aulas, né, é o tecido epitelial, aquele que vai revestir, vai dar sustentação para as estruturas do corpo. Nós temos o tecido conjuntivo, que é responsável por dar suporte e nutrição. Hoje vai ser alvo do nosso estudo. Hoje nós vamos estudá-lo. Né? Nós temos também o tecido muscular e o tecido nervoso, que a gente vai conversar um pouco lá nas aulas mais para frente. Né? Nós conversamos que tudo que existe no nosso organismo, ele é uma soma, ele é uma mistura desses 4 tecidos. Certo, pessoal? Então a gente percebe um pouquinho a importância de a gente ver cada um desses tecidos. Tá? Hoje a gente vai se dedicar para conversar um pouco sobre o tecido conjuntivo. Então, o que é o tecido conjuntivo, professor? O tecido conjuntivo é aquele que vai dar todo o suporte que as estruturas e os órgãos do meu corpo precisam. Tá? A gente tem aqui uma frase muito importante, né? Algumas palavras-chave que vão fazer a gente entender bem o que é o tecido conjuntivo. Né? Olha só, sustentação e estrutura metabólica dos outros tecidos. Então, o suporte, a sustentação
E a alimentação dos órgãos é garantida pelo tecido conjuntivo. Né? Pensa, a gente tem que imaginar que dentro do nosso corpo a gente tem uma cidade funcionando. Então você tem vários órgãos, o cérebro, o pulmão, o coração, os rins. Cada órgão tem uma função, certo? Então todo mundo já imagina, por exemplo, pode não conhecer a fundo, né, mas imagina quais são as funções primordiais de cada órgão. Né? Então, o coração ele faz o transporte do sangue, de gases, né? O sistema digestivo ele vai fazer a quebra, a absorção dos nutrientes. Bom, para esses órgãos funcionarem direitinho, cada um com uma função definida, eu preciso dar um suporte para eles. Eu preciso garantir, por exemplo, que eles sejam alimentados, que eles sejam protegidos, que eles sejam recuperados caso ocorra alguma coisa. Né? Todo momento, teu estômago, por exemplo, pode sofrer uma avaria. Né? Teu coração também pode sofrer alguma injúria. Para isso, você precisa de um tecido que dê o suporte necessário. Tá? A gente tem aqui nesse slide uma imagem que mostra para a gente como é que funciona isso. Tá? Pensa aqui, ó, a gente tem essa parte superior, um grupo de células que está numa fileira. Né? A gente está chamando isso aqui, essa parte inicial, de tecido epitelial. Tecido epitelial é aquilo que a gente conversou na última aula. Né? Ele faz o revestimento superficial dos órgãos. Por isso que a gente tem aqui a primeira camada desse órgão é o tecido epitelial. Né? O que tem embaixo do tecido epitelial, professor? Olha, veja, a gente tem aqui uma quantidade, uma camada generosa de tecido chamado tecido conjuntivo. Né? O que tecido conjuntivo garante para mim? O tecido conjuntivo ele vai dar todo o suporte que eu preciso para esse órgão, seja nutricional, seja defesa, né? Seja, por exemplo, fornecimento de oxigênio e demais componentes. Então, é um papel muito importante para a gente. Tá? O que a gente pode perceber de cara quando a gente olha a diferença entre esses dois tecidos? Bom, o tecido epitelial é uma camada de células em que a gente tem, primeiro, uma grande quantidade delas, né? Está cheio de células no tecido epitelial, né? E você vê que não existe nenhum espaço entre as células. Elas estão todas juntinhas. Né? O tecido conjuntivo é o contrário. Primeiro, você percebe que existem poucas células aqui no tecido conjuntivo, né? E você percebe que o espaço entre elas é bastante grande. Né? O tecido conjuntivo, quando você vê a aparência dele, é totalmente contrário ao tecido epitelial. Aqui, o que a gente mais tem são substâncias que vão ficar nadando entre as células. Né? E todo o suporte que o tecido conjuntivo dá para os órgãos, ele não é tão feito pelas células em si, né? Pela essa substância aqui que fica entre elas. Né? Você pode até observar, ó, a gente tem aqui um termo importante. Ó. A gente tem uma flechinha mostrando aqui fibras de colágeno. Né? O tecido conjuntivo ele é rico nessa proteína chamada colágeno. Nós conversamos um pouquinho sobre colágeno na semana passada, né? Colágeno é uma proteína muito importante porque ele dá a elasticidade para os órgãos. Ele dá a textura. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma pele que é flexível, uma pele que é saudável, grande parte disso é graças ao colágeno que a pessoa produz aonde? No tecido conjuntivo. Então, veja como as coisas funcionam, né, pessoal? Aqui a gente tem algumas características e algumas funções desse tecido que a gente está aprendendo hoje. Isso aqui é muito importante para nós. Né? Quais são as características que eu tenho no tecido conjuntivo? Primeiro, ele é ricamente irrigado por vasos sanguíneos. A gente tem uma concentração muito grande de vasos, né, que fazem parte do tecido conjuntivo. O que isso significa para mim? Isso significa que toda hora vai chegar sangue pelo tecido conjuntivo. Né? Isso é bom para mim, né? Porque o que o sangue carrega? O sangue vai carregar oxigênio, o sangue vai carregar substâncias químicas que eu preciso. É quase como se o suporte que o tecido conjuntivo dá seja graças a realmente essa rede de vasos sanguíneos. Né? A gente até comentou na aula passada que uma pessoa, quando faz, por exemplo, um corte na pele, às vezes ele sangra, às vezes não. Quando você faz um corte e o corte ele não chega até o tecido conjuntivo, geralmente você não tem o sangramento. Quando você faz um corte profundo, a ponto de você atingir o tecido conjuntivo, que fica abaixo do tecido epitelial, aí você tem
a presença de sangue. Ah, por que, professor, isso? O que o tecido conjuntivo tem para sangrar que o tecido epitelial não tem? Ah, a gente acabou de falar, né? O tecido conjuntivo ele é ricamente irrigado por vasos sanguíneos. Então, esse é o grande detalhe. Né? Voltando aqui nessa figura, ó, esse tecido aqui abaixo, ele tem uma grande concentração de vasos para dar todo esse suporte que o tecido conjuntivo oferece. Né? Outra coisa também, o tecido conjuntivo, ele vai apresentar muitas modificações para cumprir as suas funções. Então, ele vai ter alguns tipos de célula, algumas linhagens, algumas proteínas que são exclusivas desse tipo de tecido, e que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? Quais são as funções do tecido conjuntivo? Bom, a gente percebe de cara que o tecido conjuntivo ele tem mais funções do que o epitelial. O epitelial, de forma geral, eu podia resumir a função dele em duas palavras. O tecido epitelial ele reveste e ele secreta substâncias. Né? Então, a glândula, por exemplo, eu tenho ali o revestimento fazendo parte dos órgãos. O tecido conjuntivo, não. Tem uma multifunção ali que é muito mais ampla. Né? O que a gente pode participar aqui? O que a gente pode inferir? Né? Primeiro, participação metabólica. A gente tem ali, como ele é ricamente vascularizado, está cheio de vasos sanguíneos ali, ele vai levar substâncias para todos os órgãos. Como o professor Bruno falou, quem que vai levar alimento para o estômago? Quem que vai levar alimento para o cérebro? Os vasos sanguíneos, que se encontram onde? No tecido conjuntivo. Tá? Armazenamento de gordura. Existe uma parte do nosso corpo que é responsável por estocar a gordura. Né? A gente já até conhece isso, não precisa nem estar estudando biologia celular, a gente já sabe que algumas partes do corpo crescem se a gente começa a ter um consumo exagerado de gordura. Né? Então, a região da barriga, região dos glúteos, das costas, região da coxa. Né? O que é isso? Isso aí é uma região do corpo chamada tecido adiposo. Ele não é um tecido, né? Na verdade, é o tecido conjuntivo, que a gente chama, né, de tecido adiposo. Então, o tecido conjuntivo, em algumas regiões do corpo, assume essa função de acumular gordura que a gente metaboliza. É uma função muito importante que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Outra função fundamental para a gente, defesa do nosso organismo. Existem células que se especializaram para destruir substâncias e patógenos que podem fazer mal para a gente. Então, nós já vimos que no nosso mundo, na televisão, a gente está acompanhando doenças. Olha só o Covid, coronavírus, né? Ninguém aguenta mais falar de coronavírus, né? Mas ele não deixa de ser uma ameaça para a gente, certo? Vírus, bactérias, fungos, são patógenos, são micróbios que fazem mal à nossa saúde, né? O corpo, ele não está tão indefeso assim. Temos células que cuidam disso. E quem faz isso é o tecido conjuntivo. E uma última função, que é bastante relevante também, é o reparo e cicatrização. Nós temos a capacidade de regenerar, né, de reparar regiões que a gente destrói, doenças, que a gente lesiona, cortes, queimaduras, atrito, abrasamento, contusões, né, lesões de impacto. Tudo isso vão causar dano para a nossa pele, para o nosso corpo. Né? O nosso corpo, felizmente, tem a capacidade de cicatrizar, reparar aquilo que foi destruído. Então, por exemplo, eu estou no meu jantar, estou comendo empolgado, estou com fome, e eu acabo mordendo a minha bochecha. Quem que nunca passou por uma situação dessa, né? Espero que mais pessoas, além do professor, já tenham passado por isso. Né? O que acontece? Você morde a bochecha empolgado e você tira um bife da bochecha. Né? Fica doído, pode sangrar. Daqui a uma semana, essa região que você mordeu, ela está completamente recuperada. O que aconteceu ali exatamente? Peraí, você tirou um bife, você tirou um naco da sua bochecha, né? Como que você reparou essa região? É o tecido conjuntivo da boca, da cavidade oral, que fez esse trabalho. Né? Então, ele reparou essa região danificada. Então, veja como a coisa é bem complexa. Pessoal, bom, continuando aqui. Né? Nesse slide, a gente mostra um pouquinho as principais células que vão compor o tecido conjuntivo. Então, o professor falou que o tecido conjuntivo ele não tem uma densidade tão grande de células. Comparado aos outros tecidos, tem pouca célula. Não quer dizer que a variabilidade delas não seja maior. Não, tem muitos tipos de células diferentes ali. Né? Aqui a gente cita os principais tipos. Então, primeiro, fibroblastos.
Fibroblastos é um tipo de célula que o Pedro citou ali na dúvida no começo da aula, né? O que são os fibroblastos, professor? Fibroblastos são células jovens e que são capazes de reparar regiões do nosso corpo que estão danificadas. É o que o professor acabou de falar, né? Quando você tem uma região danificada do organismo, você precisa de uma célula que faça o reparo dessa região. Bom, as células que fazem isso são principalmente os fibroblastos. Os fibroblastos são capazes de cicatrizar lesões do nosso corpo e eles produzem duas proteínas muito importantes, o colágeno e elastina, que vão funcionar como um band-aid, vão funcionar ali como um cimento para eu poder reconstruir a região lesionada. O fibroblasto ele é importante porque ele que garante o que a gente costuma chamar, na estética, de rejuvenescimento. Então, vocês já devem ter ouvido falar de expressões, né? Rejuvenescimento facial, por exemplo. Né? A pessoa ter uma qualidade na sua pele, uma elasticidade, uma flexibilidade. Quem que garante isso? São os fibroblastos. Então, eles são derivados do tecido conjuntivo e são muito importantes para a gente. Um outro tipo de célula que o tecido conjuntivo tem são os adipócitos. O que são os adipócitos, professor? São células que a função é acumular gordura no seu interior. O professor acabou de falar, por exemplo, que existem algumas regiões do nosso corpo e são responsáveis por acumular gordura. Né? Essa gordura não fica solta, não fica livre. Essa gordura vai ficar armazenada dentro de células. Elas são os adipócitos. Então, abaixo da nossa pele, nós temos, em algumas regiões do corpo, esses tecidos que a gente chama de adiposo. Né? E esses tecidos são compostos de milhões de células que carregam gordura, os adipócitos. Né? Uma pessoa, por exemplo, que se alimenta bem, que gosta de comer, por exemplo, costela, gosta de comer bastante gordura, a tendência é que ela não consiga gastar com atividade física toda a gordura que ela se alimenta. Então, o que o corpo vai fazer? Ele pega o excesso dessa gordura e vai estocar em algumas regiões do nosso corpo. No tecido adiposo, por exemplo. Tá? E aqui a gente tem, finalmente, mas não menos importante, as células de defesa do nosso organismo. O que são essas células de defesa? Como o professor falou, né? A gente tem um conjunto bem grande de células que se especializou para vasculhar o corpo à procura de micróbios que podem fazer mal a ele. Da mesma forma como na cidade, a gente tem profissionais que procuram problemas, procuram bandidos, como o policial, por exemplo, ou a gente tem profissionais que procuram incêndios para acabar com eles, como o bombeiro. Aqui a gente tem no corpo a mesma coisa. A gente tem guardas, policiais e bombeiros que estão em procura de encrenca para acabar com eles. Nós chamamos essas células de defesa. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar de um sinônimo, né? São chamados de glóbulos brancos também. Daqui a pouquinho a gente vai ver em mais detalhes. Tá? Bom, o professor falou que o tecido conjuntivo ele é um tecido que apresenta mais substâncias, mais compostos entre as células do que células mesmo. Né? Existe essa substância que fica entre as nossas células, é esse meio aquoso, cheio de proteínas de colágeno, por exemplo, que é chamado de substância fundamental. Né? O tecido conjuntivo, mais do que células, ele é composto justamente por essas substâncias. Né? Nós temos aqui, nesse slide, duas importantes proteínas que acabam compondo a estrutura do tecido conjuntivo. São elas o colágeno e elastina. O colágeno ele é uma proteína muito importante. Eu imagino que a maior parte de vocês já ouviu falar sobre colágeno. Né? O colágeno ela é uma fibra, uma proteína, mas ele tem um formato alongado, a gente então pode chamar de fibra, que ele tem um papel muito importante na elasticidade e na resistência dos tecidos. É importante que o tecido seja elástico e tenha uma durabilidade para que ele possa aguentar os desafios, as demandas do dia a dia. Então, imagina o teu coração, por exemplo. O coração ele não para de trabalhar. Ele fica 24 horas por dia batendo continuamente. Você pode estar dormindo, né? E ele ainda assim está trabalhando. Você precisa, então, de uma proteína que vai garantir essa resistência, que vai garantir que o coração consiga ter uma função adequada. O colágeno garante isso.
Existem órgãos que têm mais colágeno do que outros. Nossa pele, por exemplo, é famosa por ser rica em colágeno. Quando a criança nasce, por exemplo, um ser humano, nos primeiros anos de vida, ele tem aquela pele linda, né? A pele bem lisinha, a pele bem elástica, bem hidratada. A pele da criança, ela está cheia de colágeno, né? À medida que o ser humano vai envelhecendo, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai perdendo cada vez mais água, essa pele, e a gente vai perdendo cada vez mais colágeno. A nossa pele vai perdendo a elasticidade, a flexibilidade, e começam a aparecer rugas no nosso corpo, no nosso rosto. Então, uma pessoa, por exemplo, que fica com rugas, o bigode chinês, por exemplo, né? O pé de galinha, que as pessoas costumam falar, né? Essas marcas de expressão, elas são restos, né? Traços de uma pele que vai, ao longo do tempo, perdendo essas fibras. Então, veja como o nosso corpo, à medida que ele envelhece, ele também vai adotando características novas. Tá? Além disso, a gente tem uma proteína chamada elastina. Ela é muito parecida com o colágeno, mas ele costuma habitar algumas regiões mais específicas do corpo, né? Como os vasos sanguíneos, por exemplo. Os vasos sanguíneos, eles precisam ser bem elásticos, né? Porque a quantidade de sangue que a gente tem ali dentro dos nossos vasos muda. Então, o vaso precisa ser bem elástico para, às vezes, aumentar o seu volume ou diminuir o seu volume, né? Os pulmões também. Todo momento a gente inspira, e isso é quase como um trabalho elástico, né? Então, a elastina é uma proteína que contribui para isso. Essas duas fotos aqui, elas são fotos tiradas com um microscópio bem potente, que mostra para a gente um pouquinho o papel que eles vão adotar ali nessas células, né? Quem que vai produzir o colágeno e elastina? Algumas células, principalmente os fibroblastos, que a gente falou agora há pouco. Tá? E aqui a gente resume novamente, né, o que nós conversamos, né, aonde encontramos os tecidos ou o tecido conjuntivo do nosso corpo. Então essas são as 4 principais regiões. Então, região adiposa, são as determinadas partes do nosso corpo que nós acumulamos gordura. Região óssea, o nosso osso, nosso esqueleto, ele é responsável por dar sustentação para a gente, né? A locomoção, mas principalmente a sustentação. Então, basicamente, o tecido ósseo, o sistema ósseo é feito de tecido conjuntivo, né? Região cartilaginosa, aquelas estruturas que unem, que ligam os tecidos e garantem a flexibilidade dos nossos membros. É fundamental para o fisioterapeuta conhecer, entender a biomecânica, né, o comportamento das articulações. Também são ricos em tecido conjuntivo e o sistema de defesa do nosso organismo. Aqueles órgãos que são responsáveis por cuidar da nossa imunidade, a defesa do corpo. Né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um desses tecidos. Né? Eu gostaria só de aproveitar um momento, eu não sei se alguém tem alguma dúvida até o momento, pessoal. Alguém tem alguma observação? Fique à vontade. Beleza, então. Vamos continuar. E como o professor falou, daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa em conjunto. Né? Olha só. O primeiro tecido que a gente tem aqui, do tecido conjuntivo, é uma versão, uma variedade dele, né? É o tecido adiposo. Né? O que é tecido adiposo, professor? São aquelas regiões que a gente conversou, né? E geralmente se encontram abaixo da nossa pele, entre a musculatura e a pele, e que são recheados de células que vão carregar gordura. Nós chamamos elas de adipócitos. Né? A gente tem uma foto aqui, um corte histológico, né? Então, um corte do tecido, em que mostra pra gente várias bolhas. Parece que a gente está cheio de bolha de ar aqui. Né? O que é isso, na verdade? Isso aqui, essas bolhas que parecem ser de ar, na verdade são adipócitos. Né? O que elas são? Elas são células grandes e que não estão vazias. Parece que elas têm só ar ali dentro. Né? Não, elas têm gordura. É que a gordura ela não se mescla ao corante. Então, o interior dessa célula, aqui, por exemplo, a gente pode observar uma célula, né, onde tem essa letra A de adipócito, né? Isso aqui é uma célula grande que está cheia de gordura. A gente pode observar aqui na direita, ó, o desenho desse adipócito, né? O que a gente pode observar aqui, ó? Todo o citoplasma dessa célula, ele está recheado de
triglicerídeo, que é um tipo de gordura que a gente adquire na alimentação. A boa parte da gordura que você come nos alimentos é chamado de triglicerídeos. Eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram a dosagem de triglicerídeos no sangue. O que é isso? A pessoa, ela tem gordura no sangue, todos nós temos, né? Então a alimentação, a gente acaba durante a alimentação absorvendo os nutrientes e parte desses nutrientes são gordura, principalmente triglicerídeos, né? À medida que a pessoa come muita gordura, ela vai ter uma concentração maior de triglicerídeos no sangue, né? E isso não é bom. Por quê? A gordura, ele é capaz de entupir, né? De obstruir os vasos sanguíneos. Aquela doença que a pessoa chama, por exemplo, de aterosclerose, é aquela doença que você vai entupir os vasos sanguíneos com gordura. Só pode até desmaiar, né? Por quê? Você tem ali um sangue que não consegue mais passar num determinado vaso porque ele está entupido com coágulos de gordura. Né? Então, veja como é importante a gente cuidar da nossa saúde, não consumir tantos triglicerídeos, tanta gordura. Fácil falar, né? O senhor fica aqui falando, mas é difícil. No dia a dia a gente se contém. Né? Geralmente, alimentos ricos em gordura são mais gostosos. Né? Isso, a natureza ela aprendeu a fazer isso para a gente não parar de comer gordura. Né? Por que a gente não deve parar de comer gordura? Não exagerar, né? Naturalmente, mas não parar de comer gordura. Porque a gordura cumpre um papel importante para a gente. Né? Nós falamos nas nossas primeiras aulas que a gordura ela garante energia para a gente continuar funcionando, né? E o corpo, sabiamente, ele vai estocar os triglicerídeos que você não consegue usar na hora. A gente vai estocar no tecido adiposo. Cabe tanto triglicerídeo dentro de um adipócito que você pode ver que a célula até empurra o núcleo dele aqui para o canto. O núcleo, coitado, ele fica esmagado, né? Essas flechinhas que você pode ver, o que elas são? Nada mais são do que núcleos de adipócitos que estão comprimidos, né, contra a parede da célula. Então a célula evoluiu para quê? Para conseguir guardar o máximo de bagagem de gordura possível. Né? A gente tem aqui, ó, uma região que é bastante famosa, né, de conter rica gordura, é o tecido, região mamária, glândula mamária, né? A gente pode ver aqui o seio, né? O seio, ele é uma região que é ricamente vascularizada, então tem muitos vasos sanguíneos, né? E você pode perceber que a gente tem aqui, além da glândula mamária que se encontra aqui no meio, nós temos aqui, ó, toda essa parte amarelo, revestimento por tecido adiposo. Né? Então a mama, ela é rica em tecido adiposo e isso é bom, isso é importante, porque vai ser justamente o tecido adiposo que vai garantir, por exemplo, ali a contribuição com energia para a gente produzir substâncias que são excretadas pela glândula mamária, o leite. Né? O leite que a mãe amamenta a criança, nas primeiras semanas de vida, ele é fundamental. O leite ele é rico em gordura. E é isso que a criança precisa para ela se manter, para ela crescer e se desenvolver. Então, tecido adiposo pode ser encontrado então, em várias regiões, inclusive na glândula mamária, né? Aqui no seio. Outra região que nós dissemos do tecido conjuntivo, que apresenta esse tipo de tecido, né, é a região de cartilagens, também chamada de tecido cartilaginoso. Onde que a gente encontra as cartilagens no nosso corpo, professor? Bom, a gente encontra geralmente nas junções entre os ossos longos, né? Nós temos, por exemplo, o nosso cotovelo, nossos punhos, nosso tornozelo, nosso quadril, né? Nossos ombros, joelhos, enfim, nós temos ali uma estrutura que é chamada de cartilagem. A cartilagem ela permite, então, que você movimente a junção entre os ossos. Sem cartilagem, o ser humano não conseguiria se locomover, não conseguiria sobreviver, né? Tal é a importância da cartilagem. O que são... Isso aqui é fundamental para o fisioterapeuta, né? O que são as células que compõem o tecido cartilaginoso? São células que a gente chama de condrócitos, né? Condro significa cartilagem, a proteína que compõe a cartilagem, né? Cito significa célula. Então a gente pode observar aqui, ó, nós temos um corte de uma articulação, a gente percebe que os condrócitos, eles são muito importantes para manter a atividade física da cartilagem, né? A cartilagem,
ela cumpre uma função muito importante no nosso organismo. Ela permite a movimentação e absorve impactos. A cartilagem é capaz de absorver grandes tipos de trabalho. Quando você salta, você corre, quando você rasteja, várias atividades físicas que o nosso corpo é capaz de desempenhar, quem garante essa absorção de impacto é o tecido cartilaginoso. Né? O tecido cartilaginoso, ele não tem, diferente dos outros tecidos conjuntivos, né? Ele não tem tanta irrigação por vaso sanguíneo. Isso é bom e é ruim. Né? O fato da gente não ter tanta irrigação de sangue no tecido cartilaginoso faz com que a gente lesione o tecido cartilaginoso e não perceba tanto ao longo do tempo. Porém, quando você machuca uma cartilagem, uma articulação, e você tem que consertá-la através de medicamentos, né? Como a gente falou que tem pouco vaso sanguíneo ali, a gente acaba tendo mais dificuldade de consertá-la. Pensa, por exemplo, um atleta que precisa fazer um trabalho de fisioterapia, né? Um atleta de vôlei, por exemplo, ele pratica um esporte de alto impacto, certo? Então, um jogador de vôlei salta, né, centenas de vezes por dia, não é um jogo apenas, né? E isso, sem dúvida, é garantido, né? A pessoa só consegue exercer ali o esporte graças ao impacto que as articulações sofrem, né? Infelizmente, no momento, o atleta de vôlei pode se machucar a ponto de parar de jogar, né? Ele tem que ficar muito tempo fazendo sessões de fisioterapia, acompanhado por uma equipe médica e pelo fisioterapeuta, né? E, infelizmente, a recuperação é lenta, por quê? A gente acabou de falar, o tecido cartilaginoso não é tão irrigado, né? Então, assim como demora para a gente começar a sentir dor na articulação, demora também para você se recuperar, porque, como tem menos sangue, demora até você conseguir levar as substâncias químicas ali, fibroblastos que vão reparar a região, enfim, é um processo mais lento. Né? Outro tecido fundamental também, que contém o tecido conjuntivo, é o tecido ósseo. Né? O nosso esqueleto, a gente vai ter uma aula só para estudar esqueleto. O tecido ósseo, ele é uma fábrica muito complexa. Ele não serve apenas para fazer a gente se locomover. O esqueleto não serve só para dar o nosso formato, só para fazer a gente andar de um lado para o outro, só para permitir movimentos. Não. O tecido ósseo, ele é preenchido por uma gelatina que a gente chama de matriz óssea, ou medula óssea. Né? Você já deve talvez ter ouvido falar sobre isso. Né? A fábrica de células do nosso sangue, ela é responsável por produzir, então, a medula óssea, né? Responsável por produzir as células que a gente tem no sangue. As células de defesa, por exemplo. Um número muito grande de células, né? A gente pode observar aqui, ó. Nós temos um osso longo, por exemplo, o fêmur, né? E você percebe aqui que esse osso, que é o osso da nossa coxa, né? O osso ali que se liga ao nosso quadril, ele apresenta aqui no nosso interior essa matriz gelatinosa que a gente chama de medula óssea. Né? É o tutano do animal, por exemplo. Né? Bom, o que a gente tem aqui? Quando a gente faz um zoom no osso, a gente percebe que o osso ele é muito mais complexo do que a gente pode pensar. Né? O osso ele é formado por subunidades chamadas de matrizes. A gente tem essas regiões arredondadas aqui, ó, e você percebe que cada região arredondada do osso, ele contém um vaso sanguíneo. Né? Diferente daquilo que a gente pode imaginar, o osso ele é altamente preenchido por vasos sanguíneos e por nervos. Então, o sistema nervoso e o sistema cardiovascular ele está muito associado ao esqueleto. Né? Por isso que uma pessoa, quando quebra um osso, ela sente uma dor muito grande. Né? Eu nunca quebrei um osso, mas eu já ouvi muitos relatos de colegas que quebraram um osso e dizem que é uma das piores dores que a gente tem. Né? O que está acontecendo ali? Bom, é normal você sentir dor. Né? O fato do osso de ser vascularizado, ser tão inervado assim, ele faz com que a gente, então, tenha uma grande quantidade, né, de células, substâncias que estão sendo levadas para aquela região na hora em que ele quebrou. Tá? Olha só, pessoal, isso aqui não serve para a gente decorar, mesmo porque a gente vai ter outra aula sobre esqueleto, né? Mas veja quanta coisa o osso ele é feito, né? O osso ele é feito de 3 populações de células.
Nós temos aqui os osteoblastos, que são as células jovens, que são responsáveis por produzir minerais para manter o osso, aquela estrutura dura, né, que é responsável por ter essa sustentação. A gente tem as células chamadas de osteócitos, que são células que vão contribuir para a nutrição, vão levar nutrientes para manter o osso, né, forte, saudável. E a gente tem também células que servem para remodelar o osso. São células geralmente um pouco mais velhas, são chamadas de osteoclastos. Quando a pessoa quebra um osso, por exemplo, você tem que ter células ali no osso que vão garantir o remodelamento, que vão garantir a cicatrização dele, né, a calcificação. Os osteoclastos participam disso. Né? Então veja como o nosso esqueleto ele é bastante complexo. Né? E para a gente finalizar nossa aula, pessoal, a gente vai falar agora sobre a última parte do tecido conjuntivo, que é o nosso sistema de defesa do corpo. Né? Então, o nosso sistema de defesa aqui do nosso organismo, ele é formado por muitas células que vão ser responsáveis por reconhecer micróbios que podem causar mal para a gente. Né? Existe um número muito grande dessas células de defesa no nosso corpo. Então, a gente tem, por exemplo, células que são responsáveis por comer micróbios. Elas vão emitir projeções da membrana plasmática num processo chamado de fagocitose. Existem alguns nomes importantes que a gente mostra até nesse slide, né? Como, por exemplo, macrófago, como, por exemplo, linfócito. Populações, então, que são os, como o professor disse, né? Os bombeiros, os guardas do nosso corpo, que vão ser responsáveis por destruir micróbios que todo momento estão entrando nele. Né? A gente não percebe, mas a todo momento você tem patógenos que entram quando você respira, quando você se alimenta. Né? Nada garante, por exemplo, quando você olha um alimento, que você consegue reconhecer que ele está, por exemplo, contaminado com uma bactéria. Né? O alimento estragado, um alimento contaminado, uma água, por exemplo, que tem vírus, ela não denuncia pela aparência dela isso. Muitas vezes você olha uma água, um alimento, ele está muito bonito, né? Mas ali você tem um micróbio que pode fazer mal para você. Você se alimenta, né? E esse micróbio tem acesso a alguma região do seu corpo. Né? Ele vai para o intestino, ele vai causar destruição, você fica com dor. Possivelmente você pode ficar com diarreia, ou tosse, espirro, enfim. Você tem ali um micróbio que está se multiplicando no seu corpo. Né? Bom, espalhados pelos nossos órgãos, nós temos uma população de células que são as células de defesa, chamados também de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, como esses aqui da foto, são responsáveis por destruir patógenos. Né? Nesse próximo slide aqui, ó, a gente tem um vídeo que mostra pra gente um fenômeno chamado fagocitose. O que é fagocitose, professor? Fagocitose é a capacidade que algumas células de defesa têm de comer micróbios, de comer estruturas que não pertencem ao corpo. Né? A célula não tem uma inteligência por trás, ela não tem um cérebro. Né? Esse é um evento químico. A célula interage com substâncias químicas e ela percebe que algo ali tem que acontecer. Então ela vai emitir uma parte da sua membrana plasmática, né, e ela vai literalmente pegar e colocar no seu interior para destruir esse micróbio. Né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. O que a gente tem aqui? A gente tem um pigmento vermelho que está mostrando para a gente algumas células de defesa. Vocês vão perceber que essas células que estão nessa cor, que estão coloridas em vermelho, elas estão emitindo projeções. E eles estão caçando micróbios nesse processo. Então a gente tem aqui, ó. Vamos observar. A gente tem então algumas células, vocês estão percebendo que principalmente essa célula aqui, ó, ela está emitindo, parece que ela está tentando alcançar, tem várias mãos, né, tentáculos, ó. O que ela está fazendo? Ela está alcançando, com regiões da sua membrana plasmática, partículas de micróbios. E ela está fagocitando. Quanto mais micróbios ela come, mais vermelhinha ela está ficando. E olha como ela é gulosa, né? Ela se estica, né? Ela estica como se fosse um tentáculo. A gente não tem só essa, né? A gente tem essa aqui, temos essa também, né? Olha só, ela fica se movimentando e ela fica usando projeções da membrana plasmática para alcançar estruturas, micróbios que não pertencem ao corpo. Então veja o papel fundamental que essas células de defesa podem ter para a nossa saúde. Né? Bom, o tecido conjuntivo, a gente percebeu
por esse nosso encontro, né? Ele é muito complexo. O tecido conjuntivo, no geral, ele dá a sustentação, o suporte e o reparo que a gente precisa para manter as funções do corpo. A gente percebeu que muitas regiões do corpo são representadas pelo tecido conjuntivo, né? Então, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e o sistema imune, o sistema de defesa, como a gente viu aqui, né? Existem células que são fundamentais para o nosso corpo, como, por exemplo, os fibroblastos, responsáveis por produzir colágeno, recuperar regiões destruídas. A gente também viu que existem alguns glóbulos brancos, essas células de defesa que têm um papel muito importante na nossa saúde, né? Essa seria uma revisão do tecido conjuntivo. Os alunos que leram a aula de hoje perceberam que existem outros pontos relacionados ao tecido conjuntivo e que o professor gostaria que vocês entrassem em contato, certo, pessoal? Então, peço que vocês, por favor, leiam a aula 6, para que quem não teve contato com o conteúdo, né, possa entender um pouquinho mais como que o tecido conectivo ou tecido conjuntivo funciona, certo? Bom, a gente vai investir um momento final da nossa aula agora para a gente estudar juntos um primeiro estudo de caso que nós temos aqui, né? O professor falou no primeiro dia de aula que a gente teria como parte da nossa nota um trabalho que a gente vai fazer coletivo entre nós, que é chamado de estudo de caso. Então a gente vai pegar uma questão, uma simulação do que pode acontecer todos os dias na indústria, na comunidade, na ciência, e a gente vai debater rapidamente aqui na nossa aula, mas principalmente a gente vai fazer isso lá no nosso AVA, né? Essa atividade vocês podem fazer de forma individual ou vocês podem debater entre vocês, né? É importante que no AVA todos respondam individualmente. Nada impede que vocês não conversem entre si para desenvolver a atividade, certo? Bom, vamos então ao nosso primeiro estudo de caso, tá? Vamos lá. Uma empresa pretende produzir uma nova marca de protetor solar. Então, isso acontece todos os dias. A gente tem, por exemplo, uma indústria bilionária, que é a indústria farmacêutica. E todos os dias está produzindo substâncias novas, né? Substâncias que vão melhorar a saúde das pessoas, substâncias que ainda nem existem propriamente, né? Então, funções que vão inovar a forma como a gente se relaciona entre si, se relaciona com o meio ambiente. Enfim, esse é o papel da indústria de medicamentos, né? Então, o protetor solar é só um exemplo de muitas coisas que são produzidas todos os dias na indústria, né? Essa fábrica aqui, essa empresa, vai produzir um tipo novo de protetor solar, um tipo que ainda não existe no mercado, né? Aqui a gente tem algumas informações importantes. Os compostos químicos que vão ser utilizados nesse produto, eles são moléculas novas. A gente ainda não conhece os seus efeitos. No mercado hoje, não existe nenhum protetor solar que contenha essas substâncias, essas moléculas. Vai ser, então, uma inovação no mercado, tá? Para isso, o produto deverá passar pela equipe de controle de qualidade, tá? O que essa frase quer dizer para a gente? Toda vez que a indústria ela vai lançar um produto novo, ela não pode simplesmente desenvolver o produto e, no dia seguinte, levar lá para a farmácia, para as farmácias da cidade, colocar na prateleira. Não. Para você conseguir uma autorização de venda de qualquer tipo de produto, você precisa passar por uma fiscalização. Então, a empresa ela precisa comprovar para a vigilância sanitária, que é um órgão de fiscalização, que esse produto é seguro. A gente não pode produzir, por exemplo, uma substância química, um produto e jogar ali na prateleira e pronto, seja o que Deus quiser, né? Não é assim que funciona, né? A indústria é realmente muito complexa. Será que esse produto ali, ele funciona? Segundo, será que esse produto pode causar mal para a minha saúde? Será que esse produto representa algum tipo de risco a longo prazo? São perguntas importantes que a gente precisa responder. Que a indústria, antes de lançar um produto novo, precisa responder, né? Toda indústria, para investigar um pouquinho os riscos, para testar um pouquinho a segurança dos produtos que elas fazem, elas têm uma equipe que a gente chama de controle de qualidade, né? Então, a equipe se reuniu.
né? Então está aqui a equipe, né? Temos aqui o conjunto aqui dos profissionais que fazem parte, né, dessa equipe de controle de qualidade, e o supervisor aqui, o senhor aqui de gravata preta da direita, perguntou, né? O que vocês acham que deveria ser feito para testar o produto? Então, essa pergunta aqui está bem simplificada, né? Mas isso aqui é o que acontece todos os dias numa equipe de controle de qualidade, né? Então, a gente tem aqui dois funcionários aqui, dois pesquisadores que fazem parte dessa equipe, e o primeiro funcionário, o rapaz de óculos ali, ele está dizendo assim, ó, a gente precisa testar o protetor solar em eucariontes. E o segundo funcionário, o rapaz ali da direita, está falando assim, ó, a gente precisa testar o produto em procariontes. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, algo que a gente falou lá no nosso primeiro e nosso segundo dia de aula, né? O que são células procariontes e o que são células eucariontes? Esses são dois detalhes que a gente pode ter visto rápido, se a gente fez uma leitura rápida disso, e a gente pensa que isso aqui não tem importância, há um grande perigo por trás, né? Porque todos os dias existem testes que a gente pode fazer e a gente precisa entender como as células funcionam, né? Tenho aqui duas perguntas bastante importantes, né, que eu gostaria de rapidamente conversar com vocês, né? Olha só, tem um funcionário que está querendo testar um protetor solar em células eucariontes, ver se acontece alguma coisa com elas. Existe um outro funcionário que quer testar o produto em células procariontes, né? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Alguém lembra o que são células procariontes? E o que são células eucariontes? Procariontes são as células mais antigas dos protozoários, seres unicelulares, e eucariontes é a célula moderna, a nossa, de animais, plantas. Precisamente. Eucarionte quer dizer que ele tem núcleo, ele contém um núcleo. Procariontes não tem núcleos. O material genético fica jogado no meio do plasma. Isso mesmo, pessoal. Muito bom, muito bom. Exatamente, né? Então vamos lá. Olha só. Vamos resumir o que os nossos dois colegas falaram, né? Células eucariontes. Vamos começar pela procarionte, né? Células procariontes são as primeiras células que apareceram na Terra. Quem são? As bactérias. São células mais simples, né? São células que não têm tantas estruturas no seu interior. Nossa colega, por exemplo, falou que não apresentam um núcleo, por exemplo. Não tem organelas, não tem tantas estruturas internas, né? Pedro falou que foram as primeiras que apareceram, certo? As bactérias são modelos de célula mais simples. Já as células eucariontes são aquelas células mais sofisticadas. Apresentam núcleo, apresentam órgãos. Elas são células que compõem, por exemplo, o corpo do ser humano, o corpo das plantas, dos animais. Então, quando aqueles dois funcionários falaram, um deles queria testar o produto em bactérias e outro queria testar o produto em células eucariontes, ou seja, testar o produto em animal, em planta, em ser humano. A pergunta que eu faço para vocês, né? Algum deles está certo? Os dois estão certos? Nenhum deles está certo? Gostaria de ouvir alguns comentários, algumas observações de vocês aí, por favor. O que você, na opinião de vocês? Eu acho que aquele cara que falou que tem que ser nas eucariontes tá certo, porque antes ele ir para mercado ele tem que ser testado e tem várias etapas para teste, para até chegar à venda. Legal. Então, o que a Leandra falou é interessante porque supostamente nós, por exemplo, somos seres eucariontes, certo? Faz sentido a gente, produto que vai ser usado no ser humano, ser testado também no ser humano, né? Na prática, é isso que acontece. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai fazer um antibiótico, uma maquiagem, qualquer tipo de produto, antes da gente começar a vender esse produto, nós testamos em pessoas chamadas de voluntários, né? Talvez vocês tenham acompanhado isso na televisão. Para a gente testar cada uma dessas vacinas contra o coronavírus, a gente precisou de voluntários, pessoas que então
antes mesmo da população geral entrar em contato com o produto, né? E eles foram estudados. Então, a gente aplicou um produto, um antibiótico neles, uma maquiagem, e a gente fica observando efeitos. A gente pede para eles anotarem qualquer tipo de reação que eles tiveram. É um estudo que a gente usa, pessoas que se doam, né, que contribuem para a gente avaliar a qualidade do produto. O que a Leandra falou também é interessante, porque todo produto que vai ser lançado, ele tem que passar por muitos testes, né? O professor não quer que vocês imaginem que esse é um processo simplificado. Muito pelo contrário. Esse é um processo que conta com um número muito grande de pessoas até você realmente ter ali certeza de que o produto é seguro, né? E, pessoal, gostaria de escutar mais opiniões. Tem mais coisas que a gente pode falar, né? Será que a pessoa que testou ali, o funcionário que falou para testar em bactérias, será que ele está errado? Eu não sei dizer errado, mas o corpo humano também não tem bactérias. Não seria interessante testar também para ver o efeito que causa? Justamente, né? O nosso corpo, como a gente conversou, como o Pedro falou, né? Ele é composto por uma microbiota, um universo de bactérias. A gente até falou, né? Que no nosso corpo nós temos mais bactérias do que células nossas propriamente, né? Então é interessante a gente também avaliar se esse produto pode prejudicar, pode aumentar a quantidade de bactérias no nosso corpo, né? Não é interessante, por exemplo, você usar esse protetor solar e descobrir que ele mata todas as bactérias que ele encontra pela frente. Se eu vou colocar essa bactéria na minha pele, o que vai acontecer comigo? As bactérias que cobrem a minha pele e que tem um papel ou outro no meu corpo podem morrer. Será que isso é interessante para a gente? Acho que não, né? Então isso acaba sendo fundamental para a gente. Tá? Eu diria para vocês o seguinte, respondendo a primeira pergunta, alguém da equipe de qualidade está correto? Como os colegas aqui responderam, sim, os dois estão corretos. Né? Não apenas é ideal isso, como isso é inclusive feito. Né? A gente costuma testar os produtos em diferentes tipos de organismos. Né? Emanuele quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Professor, o que eu vou falar assim é meio por cima, não sou muito... Tranquilo, fica à vontade. Não entendo muito. Eu trabalho numa indústria farmacêutica. E lá eles fazem o teste nos dois. Tanto que a gente produz bases galênicas. Não sei se o professor já ouviu falar disso. Mais ou menos, explica pra gente. A base galênica, por exemplo, a gente faz shampoo, cremes e vende para outras farmácias para elas produzirem os produtos delas. Então, é uma base neutra e a gente vende para outras farmácias colocar os ativos deles e fazer o produto deles, no caso. Mas, resumidamente, assim, para o pessoal entender. Aí, lá, a gente tem um laboratório terceirizado para fazer o laudo microbiológico. Creio que é esse das procariontes, né, as bactérias, no caso. É que eu não fico nessa parte, assim, mais interna, sabe? Eu fico na parte mais de vendas, no caso. Certo. Mas a farmacêutica me explicou uma vez, né, que vai para esse laboratório justamente para colocar lá nas bactérias e ver se vai reagir ou algo assim. Mas também fazem teste em pessoas, porque, querendo ou não, a gente também vende cosméticos, até, no caso, a gente vende protetor solar. E então, faz os dois. E você falou que ainda não conhecia, você explicou bem direitinho pra gente, ó. Temos uma comprovação, né? Porque eu fico na parte de vendas, então eu vendo assim, as pessoas me procuram já sabendo o que elas querem. Então, eu não tô lá há muito tempo, tô me aprofundando ainda no assunto, então quando as farmacêuticas me ligam, elas já dizem o que elas querem, então não tem que ficar explicando muito, mas eu estou estudando para entender, por exemplo, a gente está ampliando, né, o mercado, então tem muita gente leiga que está querendo comprar a base galênica para fazer outras coisas, aromaterapia, outras coisas diferentes, enfim, para não fugir do assunto.
Não, ótimo. Então, lá a gente trabalha com esses dois tipos, no caso. Ótimo, ótima contribuição, Ivana. Muito obrigado. Ó, exatamente, viu? Ó, temos aqui o relato de uma profissional que faz parte de uma situação dessa simulação, de algo que pode acontecer, e, claro, se testam nos dois, né? Faz sentido, não faz, pessoal? A gente tá, ó, o que a Emanuele falou, é um teste microbiológico. O que ela quer dizer com isso? Microbiológico, a gente se refere ao teste dos micróbios, né? Então, a relação do produto dela, então, por exemplo, essa base galênica, com a fisiologia de bactérias, né? É importante saber o que acontece. Produtos que devem matar bactérias, então a gente tem que testar em bactéria no ser humano. A gente está falando aqui protetor solar, mas vamos supor que eu estivesse produzindo um antibiótico, né? Ah, então eu vou ter que testar em bactérias, é óbvio, né? O antibiótico faz o quê? Mata bactérias. Agora, eu não deveria testar isso também em ser humano? E se esse antibiótico, além de matar procarionte, matar eucarionte também? Isso seria bom? Tem um pouco, né? Eu não quero tomar antibiótico e matar a bactéria e me matar no processo. Não é nada desejável isso, né? Então eu preciso sim testar o máximo de organismos diferentes possíveis para entender todos os possíveis efeitos que vão acontecer no meu corpo. Isso realmente é um controle de qualidade, certo? Eu não sei se alguém tem alguma observação adicional a fazer, pessoal. Perfeito. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade. Oi. Sabe ali quando o senhor falou o tutano do osso, aquela parte do meio do osso, que ela é meio... Ela não é dura, ela é meio molinha? Sim. Quando a gente vai fazer a doação de medula óssea, no caso seria dali que a gente retira para fazer a Justamente. doação? Exatamente, né? A medula óssea, ela é uma gelatina, né? Ela é uma gelatina avermelhada que a gente pode dizer que é a fábrica de células do sangue. A gente vai ter uma aula só sobre sangue, mas eu já posso adiantar. O que é o sangue? O sangue são células vermelhas e são as células de defesa, chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos, que eu acabei de falar hoje, certo? Quando uma pessoa ela tem leucemia, ó, a palavra leucemia vem do quê? Leucócitos, né? A gente então tem um problema, é um câncer, né, de células de defesa. Quando uma pessoa tem leucemia, a pessoa ela está com um problema na sua medula óssea. Ela tem um problema na medula óssea e, infelizmente, eu não posso resolver simplesmente com medicamento. Eu tenho que fazer um transplante de medula óssea. Porque, como eu falei, a medula óssea é a fábrica de células do sangue, né? Eu tenho que coletar um pouco da medula óssea de um doador saudável e transferir para uma pessoa que, nesse momento, está com a sua medula óssea prejudicada, né? É isso. A medula óssea ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Tá? Para a doação de medula, eles fazem uma incisão no quadril, ouvi dizer, é verdade? Isso. Existem regiões do corpo que tem mais medula óssea, né? Então, uma região que é rica em medula óssea é o osso do quadril, né? Existe ali um equipamento que eles fazem para realmente coletar, né? Aspirar um pouco da medula óssea. Eles não vão pegar muita coisa, né? Então, eles pegam de partes diferentes para poder só doar um pouco. Não é necessário tanto assim, né? Mas é isso. A gente tem que retirar um processo que naturalmente envolve hospital, internação, cirurgia, né? Porque a gente não pode prejudicar a pessoa que está doando, né? É um procedimento cirúrgico mesmo. Transferir de uma pessoa para outra. Perfeito, pessoal. Então, olha só. O que nós temos de lição de casa? A segunda parte da nossa pergunta, ela pode ser mais enriquecida, né? A pergunta é o seguinte: o que vocês acham que poderia ser feito nesse caso, né? Os alunos que participaram aqui já deram respostas muito interessantes. Ainda assim, a gente pode enriquecer mais isso, né? Eu gostaria que vocês entrassem lá no AVA. Existe lá uma parte que eu disse para vocês, né? Que é a atividade avaliativa, estudo de caso. Eu gostaria que vocês respondessem para mim o que mais eu poderia fazer, ou o que deveria ser feito, né? Vocês podem explicar o que a gente conversou aqui, isso já é a resposta correta, ou vocês podem, além disso, explorar, extrapolar mais. Bem, o professor vai corrigir daqui a algumas semanas a questão de cada um, e eu dou a resposta para vocês, né, ali no próprio AVA, de forma individual, né?
uma última coisa, é importante que todos respondam. Vocês podem até, se quiserem, debater entre vocês, né? Mas é importante que cada um responda no seu próprio AVA. Tudo bem, pessoal? Bom, dito Tudo isso, bem. então, beleza. Dito isso, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, o entusiasmo, o interesse, né? Como o professor falou, vocês observaram que o nosso AVA, lá da próxima semana, quarta-feira, ele está como feriado, certo? Então, a gente não vai ter aula na próxima semana, vocês vão estar liberados na quarta-feira também, né? E aproveitem esse momento para descansar, né, refletir, estudar um pouco, se assim for necessário, né? Aproveitem aí para como vocês, né, acharem mais importante, certo? Ô, professor, Legal. essa atividade avaliativa é até que dia? Junto com a atividade de frequência até o domingo? Essa atividade avaliativa, o professor ele tem ali o prazo final, né? O prazo final é o prazo de uma semana para vocês fazerem, né? Então, tá. vocês vão ter, a partir de hoje, até o dia daí da próxima quarta-feira. Tá bom. Bom? Isso aí, Dai. Estudar é sempre bom, né? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite. professor. Boa Boa noite, noite. pessoal.